Então, galera, como vão? Tudo tranquilo, tudo sereno? Feriadão, 12 de outubro. E como é que a gente tá? Trabalhando, né? Estudando. Estudo não pode parar, estudo não tem feriado, não tem férias. Espero que todos estejam bem, tranquilos, serenos, a minha abertura de sempre, né? Em segurança, que é o mais importante nesses tempos de coronavírus. E nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo de campo elétrico gerado por discos, por anéis de carga, por fios infinitos, porque isso é muito importante para a formação daquele aluno de ensino básico de exatas que engloba engenharias, matemática, física, química, acho que até mesmo o pessoal da área da computação trabalha muito com isso. Então, nós temos que saber, entender e compreender esses fenômenos da melhor maneira possível. Na aula passada, deixa eu rolar a página para cima aqui. Ó. Na aula passada, nós vimos como calcular um campo elétrico em um anel carregado. Nós fizemos toda essa metodologia matemática que se encontra aqui. Eu não vou explicar isso de novo, apesar de que eu acho que eu vou fazer isso aqui no descarregado novamente. Mas eu quero que vocês lembrem como que a gente chegou nesse campo elétrico aí, beleza? E é baseado nisso que nós vamos hoje tentar compreender quando a gente tem algo além desse anel, quando a gente tem um disco carregado. Como que isso ocorre? Bom, isso em eletrônica, de maneira geral, é muito utilizado. Então, para as pessoas que trabalham com esse tipo de material, que trabalham na área de eletrônica, na área inclusive de computação, na área de hardware, né? Elas têm que saber como que esses discos se comportam. Na hora que você vai montar uma placa de circuito, isso são coisas recorrentes, tá? Então guarde bem essa fórmula aí de campo elétrico para anel, porque nós vamos repetir ela aqui agora no disco carregado. E o disco carregado, ele vai ter um pequeno detalhe que, na verdade, tornar-se-á um grande detalhe para a gente poder calcular esse campo elétrico. Depois a gente vai comparar as equações. Perfeito? Então vamos nessa. Por que eu pedi vocês para ficarem de olho e lembrar bem essa questão do anel? Porque quando eu tenho um disco carregado, como é esse da figura aí, ele eu tenho que considerar algumas ferramentas matemáticas que vão ser bastante úteis para mim. Essas ferramentas de cara eu já coloco aqui o meu anel que a gente trabalhou nele lá no exercício passado. Deixa eu colocar esse anel aqui, pelo menos em duas dimensões. Eu vou tentar fazer esse desenho aqui da melhor maneira que eu posso, tá, pessoal? Então eu pego um anel que seja concêntrico, coincidindo, né, o centro do disco com o centro do anel. Então vamos especificar isso aqui. Eu tenho aqui o centro de ambos, esse centro aqui pega o eixo de ambos aí. Esse anel, eu vou ter um raio R. Então, eu vou determinar o raio desse anel. Então, vamos colocar ele de roxo para sempre que a gente for trabalhar com esse anel, a gente trabalha com a parte roxa, né? Vamos respeitar essas cores aí. Então, esse anel, ele tem um raiozinho R. Enquanto o disco, ele tem esse raiozinho R aí, mais um incremento, que vai dar ao disco um raio gigante, né? O que a gente chama de errão. Até aí tudo bem, eu acho que ninguém teve problema aí para analisar isso não. Um detalhe dessa parte roxa aqui que eu gostaria, antes de iniciar os cálculos, rever com vocês. O que seria esse detalhe? Vamos pegar esse anel de roxo e abrir ele como se fosse uma régua, né? Por quê? É, essa forma geométrica dele, se eu partir esse anel, pum, e abro ele de uma vez assim, tá? No que eu abrir, opa, pegar aqui o ângulo da câmera, se eu abrir esse anel de uma vez assim, eu teria uma figura mais ou menos assim. Então, deixa eu colocar aqui, eu teria um retângulo bem comprido, né?
esse retângulo, o comprimento dele é dado pelo comprimento da circunferência desse anel, que é 2πrzinho. E vamos supor que nesse anel, eu vou pegar essa parte de baixo aqui, ó. Nesse anel aqui, eu tenho um incremento de raio, que eu vou chamar carinhosamente de dr. Então, essa altura aqui, ó, eu vou chamar de dr. Se eu quiser calcular essa área do anel, por exemplo, essa área vira isso aqui, ó. Área seria 2πr vezes dr. 2πr vezes dr. Isso aí ficou claro para vocês? Eu acho que não tem nenhum segredo, né, essa parte aí. Então dá para a gente trabalhar de uma forma bem satisfatória, geometricamente, o que vai acontecer em se tratando disso. Por que a gente precisa desse detalhe? Pelo seguinte, até aqui, quando a gente viu na aula passada como se calcular um campo elétrico em um ponto P, vamos marcar esse ponto P aqui? Então, eu peguei aqui um ponto bem na periferia desse anel, e o ponto P distante, vamos colocar um valor, respeitar o eixo cartesiano, ele está distante uma distância x, né? E aqui eu não vou chamar de R essa distância aqui da hipotenusa do triângulo não, para não confundir com raio. Eu vou chamar essa distância aqui de L. Aqui eu tenho o meu ponto P. Tranquilo? Agora eu vou pedir licença a vocês para o seguinte, eu vou mudar essa figura aqui de lugar para não atrapalhar o que eu vou fazer aqui, o desenho que eu vou fazer. Então eu vou tentar colocar ela aqui, ó, para não atrapalhar o que eu preciso, que eu vou precisar desse espaço aqui sem muita confusão, né? Sem muita aglomeração. Vamos usar a palavra da moda, né? Aglomeração. Então, tá aí o nosso ponto P, o nosso raio R. Nós já definimos como vai ser a nossa figura geométrica do anel. Resta agora a gente fazer aquilo que a gente já fez para o anel, né? Calcular o campo elétrico gerado por esse anel. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos recordar, eu poderia copiar e colar a figura lá de cima, mas não custa a gente fazer isso de volta. Aqui, por exemplo, eu vou enxergar um eixo Y. E aqui, claro, eu não sou trouxa, eu vou enxergar um eixo X. Vamos tentar aqui. Eu uso essa ferramenta do Notability. O Notability tem uma parada aqui que se você aperta a caneta, ele sai uma reta certinha. Mas eu nunca consigo fazer isso nas minhas figuras. Deixa eu tentar aqui novamente, vamos ver se sai retinho. Então eu aperto bem o lápis e ele vai sair. Olha, saiu. Eu acho que o problema era o condutor do lápis mesmo, né? Então vou apertar bem o lápis aqui e vamos ver como é que essa reta acontece. Até que meu traçado a mão livre não estava tão ruim assim não. Então aqui eu tenho o meu eixo Y, aqui eu terei o meu eixo X. Não é à toa que eu chamei essa distância aqui de distância X. Lembrando que existe aqui, ó, um ângulo θ. Esse ângulo aqui é θ, é o mesmo ângulo que vai aparecer aqui também, opostos pelo vértice. Eu sei que esse campo gerado pelo anel, né, eu estou enxergando esse anel aí, então esse campo gerado pelo anel, ele vai criar uma componente aqui, ó, por exemplo, que eu vou chamar essa componente de um diferencial de campo elétrico. Pronto, tá aí, meu diferencial de campo elétrico. Esse diferencial de campo elétrico ele tem uma componente em X, que é a que a gente vai preocupar, né? A aula passada, quem não viu, favor ver. Quem não viu essa aula passada, veja aí o porquê que a gente não preocupa com essa componente Y. Porque a componente Y aqui, ela vai se anular. Então teria, por exemplo, um DAY aqui, que ele anularia com um DAY aqui em cima, um suposto DAY' aqui em cima. Então, eu não me preocupo com esse cara aqui não.
Eu vou preocupar com o meu dx. Acabou que eu mudei a figura de lugar para não gerar tumulto, né? Mas acabou tumultuando, né? De qualquer maneira. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ela um pouquinho aqui. Olha, vou colocar ela bem debaixo aqui da minha imagem. Tá, aí eu completo ela aqui, não tem problema não. Deixa eu só apagar isso aqui para não tumultuar. Então deixa eu só completar a figura. E estamos aí. Vai tomar um tempinho precioso aí do vídeo, mas não tem problema, pessoal. Pelo menos o que importa é que vocês estejam entendendo o que está acontecendo aqui. Aqui só escrever a área. Beleza? Sai fora, Siri. Ninguém te chamou. Vamos, Siri. Vamos. Isso está além das minhas habilidades no momento. De ir embora? Ok. Continuemos aqui. Então, nós vamos trabalhar esse campo elétrico aqui de uma maneira que a gente já conhece, né? Então, vamos olhar para esse triângulo aqui primeiro, né? Esse triângulo de vermelho aqui, ó. Nós vamos olhar para ele e nós vamos simplesmente fazer esse cálculo do cosseno desse θ aí, beleza? Então, vejam o que vai acontecer. O cosseno desse θ será, olhando só para esse triângulo, será o dx, acabou que eu esqueci de escrever ele aqui, esse dx, que é o campo que vai nos interessar. Então, o cosseno de θ será o dx, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o próprio dE. Então tá aí, deixa eu colocar os sinaizinhos de vetor, tudo beleza. Se eu quiser calcular o meu dx, que é o que me interessa, eu vou isolar ele aqui nessa relação. Ele vai virar dE cosseno de θ. Bom, duas coisas que eu preciso calcular nessa situação. Quanto vale o meu dE e quanto vale esse cosseno de θ em termos das variáveis que estão na figura. Então, eu vou primeiro colocar o cosseno de θ, porque ele é o que está mais fácil. Agora nós vamos olhar para esse triangulão aqui. Você lembra que na aula passada eu falei assim, olha, tem algumas coisas aí que já nos soam, né, já nos parecem familiares e amigáveis, como por exemplo esse cosseno de θ. Se eu olhar para esse triangulão grandão aí, esse cosseno de θ será o cateto adjacente x dividido por L, né? Eu chamei esse cara aqui de L. X dividido por L. Então, eu já posso escrever a minha fórmula dessa maneira. Isso aqui vai virar algo que é x sobre L. O dE agora, como é que eu calcularia esse dE olhando apenas um diferencial de carga que está lá em cima, que está nessa parte aqui, ó. Aqui tem um diferencial de carga dQ, de carga criadora, beleza? Como que eu calcularia isso? Bom, eu calcularia utilizando a fórmula de carga pontual. A fórmula de carga pontual, ela é alguma coisa mais ou menos assim, ó. K, Qzão, dividido por L ao quadrado, né? É a distância L daqui até o ponto P. Bom, se eu quiser calcular o diferencial desse E aqui, eu tenho que meter um diferencial de carga, dQzão aqui, tá? Então, isso aqui vira um dQzão. Bom, se Dzão vale isso aí, eu posso substituir aqui diretamente. Vai virar, então, K dQzão dividido por L2. Isso aqui é o meu dEx. Até aí nada de novo. Então, vamos só rearranjar essa fórmula aqui de maneira que ela fique bem satisfatória para a gente. Vamos dar uma enxugada aqui nessa equação. dx vai virar kx dq, isso tudo dividido por L3. Tá um pouco diferente daquilo que eu resolvi lá. É só porque eu estou tomando um caminho diferente aqui, matematicamente falando, tá? Para nos poupar tempo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Bom, aqui tá tudo bem. Isso aí, na hora que eu fizer a integral dos dois lados, se eu fizer a integral aqui e a integral aqui,
nós vamos chegar naquela maneira que a gente calculou lá em cima, né? A gente vai chegar aqui no cálculo do campo gerado por um anel carregado. Entretanto, agora eu estou trabalhando com um disco, pessoal. E disco carregado, ele requer um novo olhar sobre ele. E esse novo olhar será, basicamente, a distribuição de cargas nesse disco. Então, vamos colocar isso. Como seria, eu vou até colocar de outra cor, como seria a distribuição de cargas nesse disco. Então, distribuição de cargas. Quando eu estou lidando com disco, com áreas de maneira geral, eu basicamente, convencionalmente na física, a gente chama essa distribuição de sigma, tá? Essa distribuição aí nessa área, ela vai ser dada por a quantidade de carga que você tem pela área que você tem disponível. Até aí tranquilo? Mas como eu estou apenas olhando, aí que vem a parte aqui do anel, ó. Aqui que vem essa parte aqui, por que eu fiz questão de colocar isso aqui. Como eu estou trabalhando só no anel, primeiramente, eu preciso saber qual é a distribuição de carga que está nessa figura aí. E a área dessa figura, conforme a gente já pré-calculou ali, é 2πr dr, né, no diferencial de raio. Então, como que vai ficar essa situação aí? Deixa eu voltar aqui ao tamanho normal. Essa distribuição de carga para o disco, ela ficará da seguinte forma. Para o disco não, para o anel. Essa distribuição para o anel, ela ficará a carga total desse anel, que é o dQzão dele, dividido pela área disponível, que é 2πr dr. Bom, vamos isolar esse dQzão aí? Esse dQzão, ele vira 2πr dr, que multiplica o sigma anel. Então, 2πr dr, que multiplica sigma do anel. A partir de agora eu vou deixar só sigma, tá? Para não ficar escrevendo anel, anel toda hora. E vamos substituir esse cara aqui. Beleza? É isso que nós vamos fazer. Então eu vou voltar agora para a canetinha preta, só para não ficar também aquele negócio papagaiado demais, e vamos dar continuidade. Eu vou continuar aqui, tá? A gente também não ficar louco aí na folha cigaceta, isso, aquilo, outro. Então, esse dx aqui, que é a parte que me interessou do anel, ele vai ser dado por kx. Olha, eu vou colocar esse k agora com o valor que lhe é devido. Ele vale 1 sobre 4π ε0. Lembrando que ε0 é a permissividade elétrica do meio, tá? Então, só voltando aqui, vai ser o K, que é 1 sobre 4π vezes ε0, que multiplica x, que multiplica dQzão, que é essa xanguana toda que nós fizemos aqui, que vai ser 2πr dr vezes o sigma, isso tudo aqui dividido por L3. Eu, por enquanto, ainda não abri L3, né? Já já nós vamos saber como é que L funciona. Agora, tá vendo por que eu abri o valor de K? Porque implora praticamente para eu chegar aqui e cancelar esses π's, né? Aí você fica tentado em cancelar o 2 com 4. Você pode fazer isso, mas eu convenientemente eu não vou fazer. Porque eu vou chegar numa integral ali que esse 2r aí vai me ser bastante útil, tá? Então vamos só enxugar a nossa equação aqui para ver o que ela virou. Ela vai virar algo mais ou menos assim. Esse d é de x. A partir de agora eu vou chamar. Não, eu vou deixar o d de x aqui porque nós estamos calculando a componente, tá? Esse d de x vai virar x 1 sobre 4πε0. Deixa eu ver, rola. Vou colocar aqui, ó. Será que eu deixo o x fora da... Eu vou deixar fora da integral, se for o caso eu volto com ele de novo. 1 sobre 4 ε0
que multiplica 2... Ah, e vou colocar aqui o sigma também. Que multiplica 2r dr. Eu estou rearranjando a equação aqui de uma forma satisfatória. 2r dr dividido por L3. Eu já vou abrir esse valor de L3, porque agora ele se faz necessário. Esse L, olhando para esse triangulão aqui, ó, ele é a hipotenusa, não é isso? Ele seria algo mais ou menos assim, ó. A raiz de x2 mais R2. x2 mais R2. Ok? Esse é meu L. Então vamos colocar o valor dele de cara aqui. Então, D é x. O exercício não é difícil, ele é assim, trabalhoso. Você tem que ter atenção na hora de montar essas contas, tá? Vai ser sigma x dividido por 4 ε0, que multiplica 2r dr sobre raiz de x2 mais R2. Isso tudo elevado a 3. Bom, para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Esse termo aqui vai virar x2 mais R2 elevado a 3 meios. Nenhuma novidade, né? Lá no nosso anel, a gente viu que deu esses 3 meios aqui, né? Inclusive, ele depende desse campo elétrico, valendo aí um denominador elevado a 3 meios. Então, o nosso dx aqui vai virar. Eu ainda estou enxugando a minha equação. Lambda não, sigma x sobre 4ε0, porque o π já foi embora, que multiplica 2r dr sobre a nossa changuaninha ali, ó, x2 mais R2 elevado a 3 meios. Até aí tô tranquilo, pessoal? Espero que sim, porque agora vem a parte divertida. Nós vamos colocar aí uma integral. Então, colocando uma integral aqui, eu vou colocar essa integral de que cor, hein? Só para a gente destacar ela. Se eu colocar uma integral aqui, ó, desse lado, eu teria que colocar desse lado também. Mas como essa parte aqui é uma constante, eu não me preocupo com ela. Eu já vou botar essa integral aqui, onde ela vai ficar bem evidente. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer isso. Ah, e lembrando, os intervalos aqui agora, que eu estou levando em consideração, serão para o disco inteiro, ou seja, do 0 até R. Porque agora eu vi como é que o anel se comporta, basta eu estender isso para o resto do disco. Eu já considerei a área do anel. Se eu estou calculando para aquela porção, para essa porçãozinha de área do anel aqui, ó, se eu estou calculando para esse cara aqui, basta agora eu enxergar vários anéis crescendo no disco, ou seja, desde o ponto da origem dele, 0, até a borda. Ou seja, eu estou considerando a área inteira do disco. Então, basta eu pegar essa integral. Tá vendo como é que a ferramenta de cálculo integral ela é vantajosíssima? Ou seja, se eu integrar de 0 até r, isso aqui é o que eu terei aqui também. Tranquilo? Então, como é que vai ficar essa integral nossa aí? Na hora que eu integro desse lado de cá, desse lado esquerdo aí da relação, eu acharei meu x aqui. Mas por enquanto eu não vou preocupar em fazer a definição, já que eu tenho que fazer do outro lado também. Esse x será dado por lambda não, sigma x, 4π ε0, 4π também não, porque o π já foi embora, eu tô com isso na cabeça. Que vai ficar essa integral aí, loucona, de 0 a r, 2r dr, isso tudo dividido aqui pela nossa changuana x2 mais r2 elevado a 3 meios. Meu amigo, não criemos cânico. Você bate um olho nesse... Ai, meu Deus, uma integral indefinida. Não é uma integral indefinida, não é uma integral trigonométrica. Essa integral você vai resolver ela de uma maneira simples, utilizando substituição. Então vamos fazer isso? Eu vou mudar a cor aqui do lápis de novo.
Vou colocar um azul escuro aqui, só para a gente trabalhar essa substituição. Essa substituição aqui, no caso, é esse termo que está entre parênteses. Eu vou chamar isso de U. Agora você vai entender o porquê que eu deixei o 2R lá dentro da integral. Porque na hora que eu fizer U igual a x2 mais R2 e eu estou integrando isso em relação a R, então eu tenho que diferenciar em relação a R. Eu estou procurando dr. Ah, mas por que dr, Fernando? Meu filho, não é esse aqui que eu estou procurando? Não é esse cara aqui? Então vamos lá, vamos fazer a coisa render. Então, voltando aqui, o nosso du, ele vai ser, o diferencial de uma constante é zero. 2dr é o que vai sobrar. 2r dr. Ah, tá aqui, ó. Olha aí para você ver. Isso me é bastante familiar. Olha aí. Por isso que eu deixei esse 2R lá. Uma ajuda bacanérrima. Ah, Fernando, mas você já resolveu isso antes, né? Então você tem a manha. Não, filho, eu um dia tive que sentar e fazer esse exercício. Inclusive, quando eu estava na minha graduação, que eu vi isso pela primeira vez, né, eu também tive meus problemas. Mas vocês aí também estão tendo. Hoje, para dar essa aula, eu tive que refazer todo esse exercício. Por que não vocês? Então vamos fazer também. Então a nossa relação aqui vai virar isso. A nossa integral, eu vou enxergar só a integral aqui por enquanto, tá, pessoal? Depois eu volto com essa relação inteira aqui, tá? Então, essa integral vai virar o seguinte, vai virar de 0 a r que multiplica du, que eu estou chamando 2r de dr de du, e embaixo apenas u elevado a 3 meios. Bom, vamos rearranjar isso aqui. É como se fosse a integral de 0 a r de u elevado a menos 3 meios du. Uma integral que já ficou bem tranquilo da gente resolver, né? Então, seria menos 3 meios, deixa eu só montar aqui, seria u elevado a menos 3 meios mais 1, dividido por menos 3 meios mais 1 aqui embaixo. Não é assim que se resolve uma integral? De 0 a r nesse intervalo. Então isso vira ainda aqui. Menos 3 meios mais 1 vai ficar menos meio. Não é isso? Vai ficar menos meio aqui em cima, u elevado a menos meio. Embaixo também menos meio. Bom, essa fração no denominador a gente já pode reescrever aqui de uma forma mais amigável. Vai ficar menos 2u elevado a menos meio. Isso aqui no intervalo de 0 a r. Se eu quiser ser mais detalhista ainda, eu posso colocar esse u no denominador e com uma raiz. Mas eu acho que não tem essa necessidade agora. Bom, o que é o nosso U? O U é a nossa changuaninha aqui, ó. Beleza? Então, vamos voltar com ele lá e vamos ver o que vai dar? Então, isso aqui vai virar menos 2 que multiplica changuaninha, que é x2 mais r2. Isso tudo aqui elevado a menos meio, na intervalo de 0 a r. Certo? Então, vamos voltar com isso agora lá para a nossa equação, ou você pode solucionar esse intervalo já de uma vez. Vamos tentar fazer isso? Então, a gente pode fazer a seguinte situação aqui. Vai ficar menos 2 que multiplica. Eu estou sempre olhando em relação a R, né? Se eu colocar aí esse x2 mais R2, isso tudo aqui elevado a menos meio, menos 2, que vai virar mais, que multiplica x2 mais 0 ao quadrado elevado a menos meio. Virou isso aí. Resolvendo essa changuana, nós teremos menos 2
que multiplica x2 mais r2, vou deixar isso aqui por enquanto. E isso aqui vai ficar só 2x2 lá, né? Porque 0 ao quadrado, então vai virar 2 que multiplica x2 elevado a menos 1, que vai dar 2 sobre x, não é isso? Acredito que sim. Bom, vou descobrir mais tarde se eu chegar num resultado errado. Mas vamos que vamos. Bom, será que eu posso colocar alguma coisa em evidência? Eu poderia colocar o 2 em evidência, né? Vamos reescrever isso aqui para ficar mais amigável, porque está muito esquisita essa equação, né? Seria a mesma coisa de eu fazer isso, olha se vocês concordam comigo, se será 1 sobre x aqui, menos 1 sobre x2 mais errão 2 elevado a meio. Acho que ficou mais amigável, né? Bom, ótimo. Vamos parar por aqui. Esse cara aqui, eu agora vou voltar na minha equação aqui, ó. Tá? Então já vou mudar a cor aqui para preta de novo. E no lugar dessa integral toda aqui que nós fizemos, dessa integral, nós vamos colocar esse resultado que a gente acabou de achar. Perfeito? Então, EX é igual a... Deixa eu copiar. Vamos usar e abusar da nossa ferramenta multimídia. Vou copiar isso aqui, vou levar lá para baixo para a gente já trabalhar ela como se deve. Tá aí. Deixa eu só desmanchar essas setas aqui, essas chaves, né? Aqui então, essa integral toda aqui, ó, vai virar, vamos voltar para esse azulzão aqui. Essa integral toda aqui, ó, vai virar isso aqui, ó. Tá? Voltando aqui para a nossa canetinha preta. EX será sigma x que multiplica 4ε0 vezes a integral que virou aquilo ali, ó, vezes 2. Vamos copiar? Será que rola? Ah, vai rolar. Copia vezes esse cara aqui, ó. Beleza? Deixa eu só apagar isso aqui para não ter muito tumulto. Bom, agora resolver isso, né? Posso 4 aqui com 2 já está implorando para ser cancelado. EX vai ser sigma x. Esse x, se eu multiplicar esse x para dentro daquela chave lá, eu posso colocar esse ε0 aqui, vai ficar 2, né? ε0. E eu posso multiplicar esse x por dentro da chave, né? Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. 1 menos x sobre x2 mais r2 elevado a meio. Beleza, pessoal? Tá aí. O campo elétrico gerado por um disco uniformemente carregado com uma densidade de carga sigma vai ser dado por essa relação aí. Agora vamos comparar? Eu vou copiar a fórmula só do anel que a gente fez lá em cima, que é esse cara aqui. Vou copiar aqui e vamos comparar como é que um anel se difere em um disco quando se trata de cálculo de um campo elétrico. Tá aí. Eu tenho que levar em consideração esse termo aqui, ó, tá? Então, esse termo aqui, ele faz basicamente a diferença em toda a situação. Se eu pegar esse anel que tem um intervalo de 0 até R e eu abrir esse disco carregado para o infinito, aí eu desconsidero todo esse termo aqui, ó. Todo esse termo aqui, tendendo ao infinito, vai virar 1, basicamente. Então, se a placa for infinita, se a placa, ou o disco, né? Não é disco, é placa. Não é placa, é disco, né, Fernando? Se o disco for infinito, que é muito normal de aparecer um exercício
falando isso, sua missão tá cumprida, filho. É só você pegar esse termo aqui, ó, tá? O seu campo elétrico vai ser dado pela distribuição de cargas no disco dividido por 2ε0. Mais tarde, eu vou dar uma aula sobre equações de Maxwell. E uma das equações de Maxwell é a chamada lei de Gauss. Vocês vão ver o porquê que a lei de Gauss chega nisso aí sem precisar fazer esse turbilhão de cálculos que nós fizemos aqui. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado. A aula de hoje ficou uma aula mais longa, mas isso tem que ser feito devagar, não pode fazer com pressa, principalmente para quem está fazendo esse curso à distância nesses tempos pandêmicos. Então, você volta à aula, pede explicação, comentem, coloquem no comentário, Fernanda, tal parte, no horário tal do vídeo, eu não entendi. Você poderia me explicar? Cara, eu vou dar o meu jeito de tentar fazer você entender isso. Beleza? No mais, dê like, se inscrevam no canal, aperte o sininho lá, tá? E vamos que vamos, né? E vamos fazer o prof ganhar dinheiro com física. Tarefa difícil nesse país, né? Mas estamos aí. Pessoal, aquele abraço.